Vamos ouvir, missionário. Glória a Deus. Sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que honra estar aqui nessa casa, que privilégio. Quero externar a minha gratidão ao Deus Todo-Poderoso por essa rica oportunidade que Ele me dá de estar aqui nesse lugar pela primeira vez, conhecer os irmãos e poder compartilhar uma palavra e celebrar ao Senhor Jesus Cristo por essa festividade juntamente com as irmãs e toda a igreja. Louvo a Ele por essa oportunidade. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, poder conhecê-lo pessoalmente. Que honra, que privilégio, que o Senhor continue abençoando a vida do Senhor. A vida do esposo da pastora Priscila, que está aqui, o pastor também. Muito obrigada por nos receber, pela recepção calorosa que nós recebemos já aqui, desde que nós chegamos, já nos colocaram dentro da família. Muito obrigada por esse carinho, que Deus abençoe vossas vidas, em nome de Jesus. Não estou sozinha, os irmãos viram aqui há pouco tempo, meu esposo deu uma saudação. Somos casados, moramos aqui no Brasil, somos angolanos. E o Senhor tem cuidado muito bem de nós. Congregamos na Assembleia de Deus do Ministério Madureira, Campo São Mateus. Nosso pastor presidente é o pastor Derão de Andrade, mas nós estamos numa congregação de lá mesmo. A congregação chama-se Quarto Centenário, nosso pastor local chama-se Esdra Ribeiro. Também quero louvar a Deus pela vida dos obreiros aqui presente no altar. Louvar a Deus pela vida das irmãs, também a equipe, né, que organizou esse evento. Eu creio que esse congresso foi feito debaixo de muita oração, muita busca, muita organização, muito ensaio. Que Deus abençoe a vida de cada irmã. Creio que o Senhor recebeu como um perfeito louvor tudo que nós estamos apresentando aqui nesse lugar. Amém? Porque afinal de contas, tudo que nós fizemos é para a glória de Deus. Eu creio que os irmãos já têm o conhecimento um pouquinho de como é a Angola. A Angola é um dos países que faz parte do continente africano. Nós falamos a língua portuguesa como a língua oficial, mas no meu país existem vários dialetos falados e nós chamamos esses dialetos de línguas materna. E o meu dialeto falado é Ombundo, ou seja, a minha língua materna é Ombundo. E apesar de nós falarmos a língua portuguesa, existem muitas palavras que têm um sentido e um significado diferente. Porque nós usamos a gramática da língua portuguesa de Portugal. Então, talvez eu venha falar alguma coisa aqui que você não venha entender. Por isso que eu já estou a explicar, estou a me antecipar para que você não leve para o pessoal, caso eu fale alguma coisa que você não entenda. Esses dias, eu estou aqui há 6 anos no Brasil, mas esses dias eu aprendi algo que eu nem sabia. Eu estava conversando, eu e meu esposo estávamos a conversar com o meu pastor. E aí eu compartilhei um desejo do nosso coração, eu e meu esposo, com o meu pastor local. Eu disse, pastor, nós estamos orando para Deus nos abençoar com uma viatura. O meu pastor olhou para mim e disse, viatura missionária? Eu disse, sim, viatura, pastor. Deus vai mandar para nós uma viatura, estamos orando. E o meu pastor, ele é muito educado e ele é muito amável. Ele olhou para mim e ele disse, Yura, tem certeza que é uma viatura, Yura? Eu disse, sim, pastor, é uma viatura. E o meu pastor disse, então, Yura, aqui no Brasil, viatura é carro de polícia. Aí eu disse, não, é um carro, não. Já imaginou Deus mandar uma viatura para a missionária? Eu chegar aqui com uma viatura essa hora no culto. Os irmãos que estão com problema com CPF sujo já iam ficar preocupados. Sou eu, vieram me pegar. Calma. Mas graças a Deus, eu acho que eu disse assim, eu no meu coração, às vezes eu tenho dito, é por isso que o carro está a demorar, né? Porque Deus entendeu como uma viatura. Mas brincadeira, é que lá no meu país, viatura é carro. Então, nós chamamos carro de uma viatura. Você pergunta para alguém, onde é que está a minha bolsa? Ah, vai lá ver na viatura, eu coloquei na viatura, amém? Então, para vocês aqui, viatura é carro de polícia, não é? Por exemplo, aqui no Brasil, para vocês, sítio é um lugar afastado da zona urbana e que tem lá uma casa, tem mata, tem árvores, tem muitas de coisa lá, né? Para vocês, sítio é assim, né? Para nós, sítio é lugar, ok? Lugar, todo lugar, qualquer lugar. Por exemplo, Yura, onde é que está? Você chega para mim e me pergunta, Yura, onde é que está a minha Bíblia? Eu falo, a tua Bíblia está naquele sítio. Eu quando cheguei aqui,
Aí eu tive que aprender que não é sítio. Todo mundo que me perguntava alguma coisa, eu morava na casa de uns pastores, eles perguntavam para mim alguma coisa, eu falava, então, a garrafa de água está naquele sítio. Disseram, que sítio, Yura? Aqui em casa não tem sítio. Aí eu tive que aprender que sítio aqui é um lugar afastado. Só para vocês terem noção que nós estamos aqui no Brasil, mas ainda estamos aprendendo muita coisa, amém? Estamos se adaptando. Vamos errando, vamos aprendendo, aleluia. Mas eu creio que o Senhor vai nos dar sabedoria para ouvir a sua palavra. Você crê? Não vai sair daqui nem sítio, amém? Aleluia. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo, por favor. Abre a sua Bíblia no livro de 1 João, no seu capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Versículo 25. Quem achou diz amém? Glória a Deus. Vamos ler no projetor, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a promessa que Ele nos fez. A vida é eterna. Repita comigo, diga, esta é a promessa que Ele nos fez. Diga, a vida eterna. Abra rapidamente, por favor, no livro de João, João capítulo 4, versículo 1. João capítulo 4, versículo 1, quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte e era quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água e lhe disse Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Repita comigo, diga água viva. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e lhe disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água em que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Repita comigo, diga, uma fonte de água que salta para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Jesus lhe disse, vai e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens também não é teu marido. Disse isso com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Palavra do Senhor e você diz amém. Amém. Retome seu assento por gentileza, por favor. Glória a Deus. Igreja de Cristo, nós estamos aqui compartilhando um tema que esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Nós lemos a palavra de Deus primeiro no livro de 1 João, e também lemos agora no livro mesmo de João, mesmo autores, que vão escrever esta passagem ou esta carta, ou essas cartas. A Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, que nós lemos no capítulo 4, vai nos contar uma história bastante conhecida sobre a mulher samaritana. E quando nós lemos no livro de João, no capítulo 2, no 1 João, capítulo 2, versículo 25, nós encontramos ali uma palavra, e esta palavra vem a nos dizer que o Senhor nos deixou uma promessa.
E a promessa que o Senhor nos deu ou nos garantiu é uma promessa que é a vida eterna. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e quando nós aprendemos sobre o que é uma promessa, nós vemos na Bíblia Sagrada que existem promessas coletivas e existem promessas individuais. Ou seja, nós encontramos várias vezes Deus a fazer uma promessa para alguém e nós encontramos várias vezes Deus a fazer uma promessa para muitas pessoas. Por exemplo, nós encontramos uma promessa na Bíblia Sagrada que é uma promessa coletiva, quando o Senhor vai dizer assim que eu vou e vou voltar. Ele faz uma promessa coletiva, ou seja, a promessa da vinda de Jesus Cristo na terra não é uma promessa individual. Jesus não prometeu para Pedro que ele vai vir. Ele não prometeu simplesmente para Tomé que ele vai vir. Ele não prometeu simplesmente para Tiago que ele vai vir. Ele não prometeu simplesmente para Maria que ele vai voltar. Ele prometeu para todo aquele que nele crê e espera a sua vinda. Então a promessa da volta de Cristo é uma promessa coletiva. Você está dentro dessa promessa. Eu estou dentro dessa promessa. Nós estamos dentro dessa promessa que Cristo brevemente voltará. Então aqui nós encontramos que a Bíblia está dizendo assim, esta é a promessa que Ele nos fez. E o texto é claro dizendo assim, Ele nos fez. Fez a quem? Fez aos seus discípulos e a todos aqueles que nele creem a vida eterna. Jesus prometeu a vida eterna. A Bíblia Sagrada vai dizer nos seus últimos dias, quando Jesus estava aqui na terra, lá no livro mesmo de João, no capítulo 14, quando ele vai fazer uma declaração de despedida aos seus discípulos, ele vai chegar com uma palavra de consolo e de despedida também. Ele vai dizer, não se turbe os vossos corações, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito, vou preparar os vossos lugares. E Jesus, ele acalma os seus discípulos dizendo assim, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Ele estará convosco. Ele promete o Consolador, que é o Espírito Santo, que está conosco nos momentos difíceis, que está conosco e bem perto de nós. Então Jesus dá essa garantia. Só que agora, o assunto aqui é vida eterna. Porque nós sabemos muito bem que Deus, Ele é eterno. E nós aqui na terra somos mortais. Nós podemos um dia acontecer alguma coisa aqui na vida, ou acontecer alguma coisa na nossa saúde, e nós podemos desaparecer ou então morrer. Então é isso que acontece normalmente para todo ser humano, porque nós somos mortais, nós morremos. Mas a Bíblia está nos dizer que o Senhor nos garante a vida eterna. É uma vida que não tem fim, é uma vida completa. Quem tem essa eternidade é o Deus Todo-Poderoso. Deus é eterno. Porque eu aprendi uma coisa, que para alguém se dizer que é Deus, ou seja, nós ouvimos muitas das vezes que existem outros lugares que acreditam em outros deuses. Mas eu aprendi que para alguém ser Deus, precisa ter alguns atributos. E um dos atributos, ou os atributos para alguém ser Deus, ele precisa ser omnisciente, omnipresente, omnipotente e tem que ser eterno. Uma das qualidades, ou as qualidades de alguém para ser Deus precisa ter isso tudo. Então, se ele não é omnisciente, ele não sabe tudo, então não é Deus. Se ele não é omnipresente, então ele não sabe Deus, não é Deus. Porque omnipresente é alguém que está em todo canto. Imaginemos, nós estamos aqui nesse lugar. Jesus está em todo lugar nesta hora. E Ele está recebendo todo o culto que estão a lhe dar aqui no Brasil, na África, na Europa, porque Ele é omnipresente. Aleluia. Então, a Bíblia Sagrada também vai nos ensinar que Deus, Ele é poderoso, omnipotente. Ele é todo poderoso e só Ele tem todo o poder. E nós entendemos e aprendemos também que Deus, Ele é eterno. Então Ele carrega esses 4 atributos. E a Bíblia nos garante que Ele nos dará a eternidade. Só que nós lemos aqui agora no livro de João, no capítulo 4, no versículo 1, que vai nos contar acerca da mulher samaritana. O texto começa a nos contar que Jesus está na Judeia. E Ele está lá e de repente lá na Judeia vai acontecer que se levanta um comentário.
E o comentário que está se levantar lá na Judeia é o seguinte, que Jesus ele está batizando mais discípulos do que João. Vem essa palavra mais para trazer a comparação entre Jesus e João. Lembrando que João e Jesus tinham um bom relacionamento. Mas as pessoas queriam fazer tudo por tudo para colocar contenda, conflitos entre a amizade de Jesus e a amizade de João. Mas as pessoas não conseguiram. Por isso que muitas das vezes chegaram para João e disseram assim, olha, Jesus está lá, também está pregando, está tendo mais discípulos do que você. Mas quando falam isso para João, João vai dizer, é necessário que ele cresça para que eu diminua. Então João reconhece que embora vocês querem me colocar contra Jesus, não vão conseguir. Não adianta colocar contenda no meio de pessoas maduras. Quando alguém é maduro e outra pessoa é madura, nenhuma fofoca pode separar essas duas pessoas. Jesus era maduro, João Batista também tinha maturidade. Por isso a fofoca não trouxe complicação no seu ministério. Então se levanta essa fofoca. E a fofoca é que Jesus está batizando mais discípulos do que João. Qualquém diz, olha João, Jesus está sendo um perigo para você, cuidado. Ele está te roubar público, está te roubar pessoas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que isso não era verdade. Nem era Jesus que estava batizando, mas sim os seus discípulos. E quando Jesus ele ouve isso, ele se retira. Ele vai, a intenção dele é ir para Galileia. Jesus ele ouve o que estão a dizer, ele não para. Ele simplesmente muda de território. Repito. Jesus ouve o que estão a comentar, a calúnia que estão a comentar, a fofoca que se levantou. Ele não para, simplesmente muda de território, porque a fofoca não pode parar a obra de Deus. O Senhor está dizendo para alguém que está aqui, eu não sei o que é que te paralisou no meio do caminho para você não prosseguir, para você não continuar a fazer a obra, mas o Senhor está aqui te sacudindo, dizendo, continua, porque uma calúnia não tem poder para te paralisar, porque quem te fortalece é o Espírito de Deus para continuar a fazer a obra. Jesus ele muda de território, mas ele continua a pregar a mensagem. Com quem diz, eu saio desse lugar, mas a mensagem precisa continuar. O evangelho precisa ser continuado sendo pregado. Ele não para, ele simplesmente sai e decide ir para a Galileia. Jesus ele quer ir para a Galileia. Para os irmãos terem mais ou menos uma noção, é que existem alguns outros caminhos, além de passar para Samaria, que levam para Galileia. Ou seja, existiam 3 caminhos que levavam para Galileia, inclusive o de Samaria. Então Jesus tinha 2 opções para não passar em Samaria. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer assim, que era-lhe necessário passar por Samaria. Essa necessidade não tem nada a ver com a ótica do trajeto do caminho. Porque existia essas 3 opções que Jesus tinha para poder passar, para poder ir para outro caminho. Mas ele decide, na necessidade dele, passar por Samaria. Jesus passa por Samaria com um objetivo, com um propósito. Porque afinal de contas existia uma ovelha perdida naquele lugar, que precisava ser alcançada pelo evangelho, pela palavra de vida. A Bíblia vai dizer então que Jesus decide passar naquela cidade, Samaria. E ele vai para uma região chamada Sicar. E quando Jesus chega lá em Sicar, a Bíblia vai dizer assim que ele senta ao lado de um poço, que era de Jacó, outroramente. Ele senta naquele lugar porque ele estava cansado do caminho. E ele senta porque os seus discípulos iam comprar comida. Ele mandou seus discípulos ir comprar comida. Jesus está cansado. Jesus está com sede. E ele senta naquele lugar e de repente vem uma mulher. Essa mulher samaritana que vai chegando para se encontrar, ou seja, para tirar água, porque ela queria carregar água para sua casa. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando ela chega, ela encontra Jesus está lá. Mas Jesus olha para a mulher e Jesus se dirige à mulher e diz assim, dá-me de beber. Quem começa o diálogo não é a mulher.
quem começa o diálogo é Jesus. Mas ela já vai logo na resistência para não continuar o diálogo. Ela vai dizer: os judeus não se comunicam com os samaritanos. Normalmente eu aprendi que todas as vezes que você chega num determinado lugar e você encontra uma pessoa, alguém, você que chegou precisa cumprimentar. Mas ela chega, encontrou Jesus e ela não começa um diálogo. Quem começou o diálogo é Jesus. Porque Jesus está tão interessado na alma dele que começa o diálogo para abrir abertura, para que o evangelho seja pregado para ela. Então não é o mundano que tem que começar. Você que é crente precisa ter iniciativa de pregar o evangelho para os teus colegas, de pregar o evangelho para o teu chefe. Não espera o teu chefe dizer: eu tenho fome da palavra. Mas você que tem a palavra, começa a pregar para ele a palavra. Não espera o teu parente pregar a palavra ou dizer que eu quero ouvir a palavra. Você precisa olhar para o teu familiar e dizer: eu vou te pregar Cristo. Começa contigo. Você começa o diálogo. Você dá abertura para uma conversa. Então Jesus, ele abre ou dá abertura para uma conversa e fala para a mulher samaritana: dá-me de beber. Ou seja, eu tenho sede. Ele pede água para a mulher samaritana e a mulher samaritana corta, diz assim: os judeus não se comunicam com os samaritanos. Você entende que essa mulher não quer conversar. Ela já corta, dizendo assim: ei, é melhor você ficar no teu canto que eu fico no meu canto, não quero conversar. Ela corta o diálogo porque ela não queria mesmo conversar. Porque existia naquela mulher muitas situações mal resolvidas. Aquela mulher, na verdade, ela estava vindo de uma história que levou muito da vida, digamos assim, muitas decepções. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, no texto que nós lemos, que essa mulher, ela já teve 5 maridos. Normalmente existem pessoas que quando elas não querem tocar na ferida delas, ou não querem comentários desnecessários, elas cortam o diálogo. Não querem se comunicar com pessoas. Pessoas feridas normalmente não querem ter amizade com as outras pessoas. Mas Jesus, ele está a conversar com a mulher samaritana, não com a intenção de envergonhá-la. Jesus está a conversar com a mulher samaritana para dizer: vamos abrir essa ferida para colocar remédio nessa ferida. Às vezes Jesus, ele toca no teu passado, não é porque quer te esfregar na cara que você é pecador, mas é porque ele está disposto a te perdoar de todo o pecado. Jesus toca em uma situação do passado dela mal resolvida. Essa mulher está com o coração totalmente dilacerado, quebrado, decepcionada com a vida. E já vai dizer: não quero conversar, mas Jesus quer conversar. Jesus quer tocar no assunto. Jesus quer dizer: abre a boca. Jesus quer falar para você: ei, abre o coração. Me diz o que está acontecendo com você. Como é que anda a tua vida? Como é que anda a tua mente? Como é que você se encontra? E ela vai dizer assim: não, os judeus não se comunicam com os samaritanos. E olha o que Jesus diz para ela: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que fala contigo, tu lhe pedirias águas, e ele te daria uma água que salta para a vida eterna. Para quem não sabe, dom é um presente. Repita comigo, diga: dom é um presente. Dom é um presente, e Jesus vai dizer assim: se tu conhecesses o presente de Deus, ou seja, se tu conhecesses aquilo que Deus quer te dar de graça, tu lhe pedirias água e ele te daria uma água que salta para a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna, para ter, você não precisa pagar nada. A vida eterna é de graça. É somente você crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, aceitar e confessar Ele como Senhor e Salvador, e Ele te dará a vida eterna. A vida eterna é de graça. A vida eterna é de graça. Você não precisa pagar nenhum real. A vida eterna é de graça. Existem lugares para você ter cura, você precisa pagar. Existem lugares para você comprar um lencinho ungido, você precisa pagar. Mas Jesus está dizendo: a vida eterna é de graça. Por isso Pedro, ele disse: para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro, ele reconhece: não tem lugar no mundo que tem palavras de vida eterna a não ser Jesus. Quando você vai ao mercado, você encontra comida. Você compra comida, você compra lá tudo que você quiser, sabe? Que você desejar, compra um frango, compra um arroz.
mas nunca vi uma prateleira que diz assim, aqui vende-se vida eterna. Nunca vi uma prateleira dizendo assim, compra isso e terás a vida eterna. Porque a vida eterna só Ele tem. A eternidade está com Ele. Ele tem. Na terra ninguém vende, aleluia. Você pode ter o carro do ano, você pode ter a melhor roupa, mas Jesus está dizendo, só tem alguém que dá vida eterna. Ele nos dá a vida eterna. Ele tem a vida eterna. E Ele está tentando conversar com essa mulher, dizendo assim, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que fala contigo, tu lhe pedirias água. Se você olhar para esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, começa com o assunto água. Mas você vai ver que é um assunto que vai se desenrolando ao longo do caminho. Agora eles vão entrar na questão da vida eterna, da água que Ele dá e que salta para a vida eterna. Gente, que água é essa? Eu gostaria de beber dessa água. Uma água que Ele te dá e que dentro de você vai começar a jorrar rios de água eterna. Fontes de água viva. É isso aí que Ele disse para a mulher samaritana. Jesus, Ele está conversando com essa mulher, dizendo primeiro, tenho sede. Depois vamos começar a falar do assunto eternidade. Aí quando Jesus, ela está interessada em querer beber essa água, porque ela disse assim, Senhor, se o Senhor me dá essa água, eu nunca mais vou voltar aqui para poder beber. Jesus fala para ela, chama o teu marido. Aí agora Jesus toca no assunto que mais dói. No assunto que ela não quer nem abrir. No assunto que ela nem quer nem conversar. Há assuntos que nós não queremos nem tratar. Existem momentos que alguém chega talvez para você e diga assim, vamos falar sobre aquele assunto. Aí você já começa a trancar a tua cara. E foi o que aconteceu com essa mulher samaritana. Jesus disse, chama teu marido. Ela disse, não tenho marido. Qualquer diz, não fala desse assunto. Não quero conversar sobre esse assunto, porque você não sabe a minha história. Você não sabe como eu vim parar aqui, o que eu tive que enfrentar lá no passado para chegar até aqui. Não toca nesse assunto sobre marido, não. O que tem a ver? Ela disse assim, me dá água, a vida eterna, mas Jesus está dizendo, chama teu marido. Ela ia perguntar para Jesus, o que tem a ver o meu marido com a água que o Senhor tem para me dar? Jesus vai tocar nesse assunto de propósito. Existem assuntos que Jesus quer colocar na mesa. Existem assuntos que Jesus quer colocar na mesa para tratar o teu coração, para curar as tuas feridas. Existem pessoas que dizem assim, olha, eu não quero nem falar de estupro, não quero falar nem de criança, de bebê, porque talvez às vezes viveu uma história que no passado foi muito magoada. Eu me lembro uma vez que uma amiga da minha mãe, ela disse assim, eu nunca mais vou à igreja. E eu, interessada, eu perguntei para ela, por que a senhora não vai na igreja? Ela disse, sabe por causa de quê? Uma vez eu fui à igreja. E cheguei na igreja, assim que eu cheguei, o pastor que estava pregando, disse, mulher que não tem filho não vai para o céu. E ela disse, eu sou estéril, eu não faço filho. Disse, aquilo me doeu tanto, acabou com a minha vida. Porque ela disse assim, o pastor disse assim, então se você não faz filho, você não tem filho, você não engravida, você é amaldiçoada. Ela ouviu essa conversa e ela disse, eu nunca mais vou na igreja. E quando ela falava isso, eu falava, é mentira. Quem disse isso mentiu. Quem disse que mulher que não faz filho não vai no céu? Vai para o céu sim. Lembra quando Jesus estava falando no sermão lá na montanha, quando ele disse assim, ai das grávidas. E aquelas que não tiverem filho naquele dia talvez serão bem-aventuradas, porque não terão. Para que se preocupar? Quem disse que a garantia de ter um filho é passaporte para entrar no reino dos céus? Existem pessoas que Deus talvez não deu. E tem muitas formas hoje de ser mãe. Pode ser mãe adotiva, mãe de coração. Quem disse isso? Deus colocou aqui no mundo cada um com seu propósito. Eu falei para ela, é mentira do diabo, é engano de Satanás. Mas o Senhor toca nessa área da tua vida para te curar, para dizer, ei, esquece aquilo que falaram, que te magoou, que te prendeu no passado, porque Deus, Ele tem algo lindo para a tua história.
Eu não sei qual é a palavra que te machucou no passado, mas Jesus está trazendo hoje na mesa. Para quê? Para te curar. Existem pessoas que tocam no teu passado para te envergonhar. Jesus toca no teu passado para te curar. Repito. Existem pessoas que tocam no teu passado para te envergonhar, dizendo assim: oh, não era você aquele cachaceiro? Agora quer dizer que é pastor. Mas Jesus fala assim: eras cachaceiro, mas agora você é pastor de ovelha, ganhadores de alma. Você agora é um profeta. Você agora carrega uma mensagem. Jesus não toca no teu passado para te envergonhar, não. Mas o Senhor está a dizer para ela: chama teu marido. Agora o assunto passa para marido. Ela vai dizer assim: não tenho marido, porque ela é um assunto que ela não quer tocar, não quer falar, não quer tratar, não quer... Sabe, existem assuntos mesmo que a gente fala assim: agora não, por favor. Porque é uma situação que doeu muito na vida dessa pessoa e essa pessoa não quer resolver agora. O emocional dela talvez não está preparado para entrar nesse campo. Mas Jesus, Ele sabe o momento certo para entrar nesse campo, minha irmã, para tratar essa ferida. E quando Jesus fala para ela, diz assim: não tem marido, Jesus fala assim: disseste bem, porque você teve 5. Aí ela se espanta. Ela vai dizer assim: como assim? Tiveste 5 e agora o que você tem também não é teu marido. Aí ela vai dizer: vejo que és profeta. Como eu dizia, essa conversa vai saindo de temas em tema, de assuntos em assunto. Agora eles vão tratar o assunto que Jesus é um profeta. Mas na verdade, o que eu aprendo aqui nesse texto é que à medida que essa mulher vai conversando com Jesus, ela vai conhecendo uma outra dimensão de Jesus. Ela vai se aprofundando naquilo que Jesus é. Ela primeiro começa a dizer que Jesus era um judeu. Depois ela vai dizer que tu és um profeta. Você vê que ela vai começar a entender quem realmente é Jesus. Porque conhecer a Deus, muitas das vezes, nós não conhecemos da noite para o dia. A Bíblia em Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nós temos que entender que existem 2 formas de nós conhecer a Deus. Uma através da sua palavra, outra por revelação. E relacionamento com Deus também. Ou seja, você não conhece alguém sem antes você conviver com essa pessoa. Tem alguém que diz assim: como é que você diz que você me conhece se ainda nem comeu comigo 1 quilo de sal? Não é assim que dizem aqui no Brasil? Comer 1 quilo de sal. Por que essa frase é dita, comer 1 quilo de sal? Por quê? Porque nós temos que viver dentro da mesma casa, para nós todos os dias colocar sal na comida. E quando o sal acabar, aí você pode me dizer que você me conhece, porque comemos 1 quilo de sal. Porque dentro de casa você vai ver quando o outro se estressa, você vai ver quando o outro fica calmo, você vai ver quando o outro ele surta, você vai ver o lado bom e o lado podre da pessoa, você vai ver o verdadeiro caráter de alguém, é na convivência. Então existem pessoas que falam: eu conheço fulano, só vi uma vez, está a dizer que conhece. A convivência, o relacionamento nos faz conhecer alguém. Então essa mulher está conhecendo Jesus à medida que eles vão conversando. Ela está saindo de dimensão, ou seja, ela vai entrar agora numa dimensão dizendo que Jesus é um profeta. Porque é assim. Porque quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, ninguém falou para Jesus que essa mulher tinha 5 maridos. Jesus fala que essa mulher tinha 5 maridos sem ninguém lhe falar. Porque quando Deus olha para você, Ele não precisa que alguém apresenta você a Ele. Ele te conhece sem ninguém te apresentar, dizendo: esse é o fulano. Jesus conhece o teu CPF, conhece o teu endereço, conhece o teu tipo sanguíneo. Jesus conhece a data do teu nascimento. Ele conhece tudo sobre você. Tudo. Quando Jesus ele chegou lá naquela árvore onde estava Zaqueu, eu admiro muito esse texto, porque a Bíblia vai dizer: Jesus ele vai falar para Zaqueu: desce. E Jesus vai falar assim: Zaqueu, chama Zaqueu pelo nome. Quem falou para Jesus que aquele era Zaqueu? Ninguém. Ninguém precisa falar para Jesus quem você é. Ele te conhece. Olha para alguém que está no teu lado e fala: Jesus te conhece.
Diga, Ele conhece teu endereço. Diga, já está no teu endereço agora. Se você crê, diga glória a Deus e aleluia. Ele está na tua casa, Ele está lá dentro. Ele está entrando no ambiente da tua casa, organizando aquilo que está desorganizando e colocando Satanás para fora da tua residência. Se você crê, diga glória a Deus e aleluia. Então, a Bíblia vai dizer assim, que agora ela diz assim, vejo que tu és profeta. Agora, a conversa vai sair de marido para a adoração. Agora eles vão falar de adoração. E aí ele vai falar assim, vejo que tu és profeta. E aí ela vai perguntar, onde é que deve se adorar? Aqui ou lá em Jerusalém, onde deve se adorar? Jesus aí vai explicar para ela, nem aqui, nem em Jerusalém pode se adorar, porque haverá tempo em que os verdadeiros adoradores estarão espalhados por todo lugar. E Deus é espírito, e importa que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E o texto sagrado vai dizer que quando Jesus fala isso, ela olha para Jesus e vai dizer, vejo que tu és o Messias. Primeiro Jesus era um estranho para ela. Depois Jesus se tornou um profeta para ela. Depois ela começa a receber a revelação do Espírito Santo, que Jesus é o Messias, aquele que tem o poder de dar a vida eterna. Se prepara, porque Deus vai se revelar a você gradativamente. Eu não sei qual é o nível do conhecimento que você tem acerca de Deus, mas a partir de hoje você vai conhecer Deus de todas as formas, de todas as maneiras. Porque Deus, Ele se revela a nós de acordo à nossa necessidade. Se você precisar de médico, Ele é um médico. Se você precisar de pai, Ele é pai. Se você precisar de amigo, Ele é amigo. Se você precisar de consolo, Ele é consolo. Se você precisar de conselho, Ele é conselheiro. Se você precisar de advogado, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor, que nos defende do acusador. Ele é o teu advogado. Ele é o teu Senhor. Qual é o nível do teu conhecimento acerca de Deus? O quanto você conhece Ele. Quando você conhece Deus de uma forma só, eu conheço o Deus da igreja. Não. O que Ele é para você? Tem uma história muito engraçada que eu creio que você já ouviu um dia. Havia um menino que estava em casa e disse, pai, de que tamanho é Deus? O pai dele ouviu um barulho no céu e estava passando um avião. O pai dele pegou no filho, disse, olha para o céu. Disse, estás a ver aquele avião lá? O filho disse, sim. O pai disse, Deus é do tamanho daquele avião. O filho disse, nossa, é tão pequenininho, pequenininho, pequenininho. Porque quando você vê o avião lá nas nuvens, lá no céu, é pequeno ou não é? Você fala, nossa, dá para colocar na palma da minha mão. É ou não é? O pai dele olhou para ele e disse, filho, agora sobe no carro. Subiram no carro, foram até o aeroporto. Assim que chegaram no aeroporto, o pai dele disse, filho, me faz a pergunta de novo. Você perguntou de que tamanho é Deus? Disse, sim, pai. Disse, então, sabe aquele voo que nós vimos lá no alto, tão pequenininho, tão pequenininho? É esse que está aqui. Nossa, papai! É tão grande, é enorme. Aquele grandão, aquele pequeno é esse grandão, sim. Deus é do tamanho da tua proximidade. Se você estiver longe, você vai ver que Ele é pequeno. Mas se você estiver mais perto dEle, você vai ver que Ele é grande, maior que os teus problemas, maior que o Golias da tua vida. Deus está dizendo, chega perto para me conhecer e vai ver que eu sou o Senhor da tua casa. Sabe por que você está a ver que essa doença é maior do que teu Deus? Porque você está mais perto da doença do que Deus. Comece agora a se aproximar de Deus um pouquinho. Você vai olhar para o teu problema, você vai falar, ei, problema, você não é nada.
deixa quieto. Você vai olhar para o Golias que está te ameaçando. Você vai dizer: Golias, você não é ninguém. Tu vês a mim com lança, espada, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele é grande. Meu Deus é grande. Olha para alguém que está no teu lugar e diga: Deus tem o tamanho da tua proximidade. Arai kendelebasa. Oh, aleluia. Chega perto. Conversa mais com Ele. Fala mais com Ele. Você vai ver quem Ele é. Você vai ver o que Ele é capaz de fazer. O filho disse: papai, Ele é muito grande. Eu pensei que eu conseguiria colocar na palma da minha mão, mas afinal de contas que Ele é que me carrega. Não sou eu que lhe carrego, Ele é que me carrega. Longe você vai conseguir ver que você carrega o voo nas tuas mãos, mas perto você vai conseguir entender que o voo é que te carrega, é que te leva. Quem te carrega é Deus, aleluia. Porque nós adoramos um Deus que nos carrega, que tem braço, que tem ouvido. Eu não carrego meu Deus, Ele me carrega. Ele te leva, Ele te protege, Ele te defende. Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo, eu quero orar com você. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que meu quem quer estar mais perto dele? Mais perto dele, oh aleluia. Perto dele o medo fica mudo. Perto dele eu recebo força, eu recebo saúde. Se você quer estar perto dele, adore a Ele. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso, Deus braços dão. Quem está no projetor, irmão? Avança. Vamos. Mais perto. Mais perto quero estar. Diga: meu Deus de ti. Mais uma vez, diga: mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Sinta a presença do Espírito Santo aí onde você está. Feche os teus olhos agora e comece a adorar o nome dEle. Comece a exaltar a Ele. Comece a bendizê-lo, porque Ele está neste lugar. O Senhor veio. Ele veio até nós, Ele vai revelar a nós a sua grandeza, que Ele é aquele que tem a vida eterna, Ele é o único, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Adore o nome dEle, adore o nome dEle, diga: Senhor, eu quero estar perto, eu quero estar perto da Tua presença, eu quero por mais intimidade, eu quero me aproximar do altar da graça, eu quero achar socorro, refúgio. O Senhor está perto, perto está o Senhor daqueles que o buscam, daqueles que buscam em espírito e em verdade. Busca a presença do Senhor agora, busca a presença do Espírito Santo agora, em nome de Jesus.
Jesus. Eu não sei como você veio aqui nesse lugar, mas você não sai daqui com essa dor. Você não sai daqui com essa dor de cabeça. Você não sai daqui com esse problema não resolvido. Você sai daqui restaurada. Você sai daqui abraçada. Receba a cura. Você está na casa do Pai. Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para curar, para libertar, para restaurar e para compartilhar conosco a vida eterna. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, Senhor, o único e suficiente Salvador. Perto nós queremos estar, andar mais perto da tua presença. Aleluia, aleluia. Escuta, querida, nós estamos num congresso de mulheres. E eu vou pedir para umas mulheres aqui. Escolha uma mulher agora, segura na mão dessa pessoa. Só uma, duas a duas, as mulheres. Os homens estendem as mãos para frente, para elas. Os pastores que estão aqui podem estender as mãos para frente, em nome de Jesus. Confia. Você está perto do Pai. Oh, glória! Obrigada, Espírito de Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Confia, querida. Você está perto do Pai. Você já viu uma criança quando está ao lado do pai, como ele é confiante? Ele é tão confiante que ela pode se atirar de um lado para o outro, porque ela está perto do Pai. Confia que você está perto do Pai. Oh, aleluia. Eu quero que você agora, nas mãos dessa mulher que você deu, dê a mão na mão da irmã, em nome de Jesus. Isso, segura. 2 a 2. Pode estar 3 a 3, não tem nenhum problema. Você vai olhar agora para ela. Olha no rosto dela, em nome de Jesus. Olha para ela, em nome de Jesus. Diga: teu Deus é grande. Fala: maior do que os teus problemas. Diga: maior do que a tristeza. Diga: maior do que a depressão. Diga: maior do que o luto. Maior do que o diagnóstico médico. Diga: teu Deus é grande. Maior do que tudo. Agora eu quero que você comece a orar por ela, em nome de Jesus. Ora por essa mulher agora, em nome de Jesus. Libera uma palavra profética para a vida dela. Libera uma palavra profética para a casa dela. Libera uma palavra profética. Os homens começam a orar com as mãos estendidas. Começa a orar em nome de Jesus. Libera uma palavra profética. Libera uma palavra divina. Orai candelebaçaia. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por cada mulher aqui, Pai. Pedimos o teu restauro. Pedimos o teu consolo. Ó Deus, posiciona as mulheres, ó Pai, como tuas atalaias nesta igreja. Intercessoras, mulheres de oração. Ó Pai, no nome de Jesus, o Senhor sempre moveu as mulheres para trazer avivamento. Mova hoje para trazer o avivamento, o novo tempo sobre esta igreja. Nós acreditamos que o teu fogo está descendo em cada mulher. Ai, Deus, Senhor, aqui terá mulheres que vão curar, que vão profetizar, que serão usadas como verdadeiras sacerdotisas nas tuas mãos.
Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Aqui está a tua serva, Jesus. Oh Deus, capacita. Oh Deus, nós repreendemos todo o ataque de Satanás, toda inveja, calúnia, difamação, em nome de Jesus. Que começa a bater em retirada hoje da casa dela, da vida dela, no nome de Jesus. Nós declaramos vitória, declaramos saúde, declaramos coragem, declaramos ousadia sobre a vida dela, sobre a casa dela, a família dela é protegida com teu sangue, em nome de Jesus. Você que crê comigo, diga amém. Dê um abraço nessa irmã em nome de Jesus. Diga para ela: a vitória é garantida em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que você não se esqueça: a vida eterna é para nós. Que Deus te abençoe.